Como e quando você desconfiou que estava com depressão? Eu, na verdade, eu nunca desconfiei que eu tinha depressão. Eu acho que quem desconfiou foi a minha mãe. E eu acho que o João também desconfiava, mas a minha mãe sempre falava pra mim que eu deveria fazer uma terapia, que não fazia mal pra ninguém e tal. Mas eu nunca tive os sintomas de um quadro depressivo clássico, né? Que é aquela baixa autoestima, tristeza, vontade de não fazer nada, vontade de não sair do quarto, se trancar no quarto, não comer, não deixar a vida passar, na verdade, né? Não cuidar da casa, não cuidar dos filhos. Esses são os sintomas mais clássicos de uma depressão. E se você tá sentindo isso por mais de 2 semanas e não melhora, isso piora, já fica aqui meu conselho para você procurar ajuda, tá? Porque dificilmente essa tristeza se resolve sozinha. Alguns casos, sim. Mas a maioria dos casos você precisa de ajuda de um profissional, né? E então, quando foi que eu procurei ajuda? A minha depressão, eu sofro de uma depressão agressiva. É um tipo de depressão que não é muito comum. Por isso que eu nunca desconfiei que eu tinha depressão. Porque, claro, a gente fica mais pra baixo, né? Eu me sentia muito cansada. E não era um cansaço igual eu tô hoje, por exemplo. Era um cansaço... Sabe aquela nuvenzinha negra, assim? De vez em quando pairava essa nuvem negra. Tava sempre cansada. Eu tava... Depois que o Bernardo nasceu, eu tava muito, muito perdida nas minhas coisas, assim. O que eu tava sentindo é que eu tinha perdido o controle de tudo. O controle da minha casa, o controle do meu trabalho, o controle dos meus filhos. E aí eu comecei a perder a paciência com as crianças. Eu nunca bati nas crianças, né? Nunca agredi mesmo elas. Nunca agredi. Já agredi, sim, porque eu acho que gritar também é uma agressão verbal, né? E eu nunca bati, mas eu comecei a pegar o Bernardo, assim, de forma muito, muito grosseira, muito violenta mesmo, né? Quando ele não queria dormir, eu pegava e eu colocava ele no berço, eu tirava ele no berço, eu colocava ele no carrinho. Eu percebi que eu tava começando a perder muita paciência. Perdi a paciência com a Luísa. Tava tudo bem, de repente a Luísa, sei lá, eu esbarrava nela assim e eu, tipo, sabe, já gritava com ela e tal. Então eu comecei a ter esses episódios de falta de paciência frequentemente. E aí teve um determinado dia que eu estava dando jantar para as crianças, eu estava sozinha aqui em casa e estava dando jantar para as crianças, que eu surtei, mesmo, surtei. E eu já tinha tido esses surtos agressivos antes, algumas vezes assim, e tem outra também, a depressão às vezes não é uma coisa... às vezes você tem, mesmo não sendo agressiva, sendo a clássica, às vezes você tem esses episódios de tristeza e depois você passa anos até vivendo uma vida normal e depois isso volta, e foi o que aconteceu comigo. Eu perdi é como se, na verdade, eu não me reconhecia, na verdade. É como se outra pessoa entrasse no meu corpo, assim. Eu gritei, eu joguei copo no chão, eu bati porta,
enfim, eu surtei, né? Não encosto nas crianças, não encostei nas crianças. E na verdade eu acho que eu desconto em outras coisas pra evitar que isso aconteça, né? E aí aconteceu isso, eu fiquei extremamente triste, porque daí me veio a época da introdução alimentar da Luísa, que eu tinha esses episódios direto. E eu fiquei muito chateada. E aí quando foi, eu não me lembro exatamente se foi imediatamente no dia após essa crise, ou 2 dias depois, era de manhã, e eu tentando fazer o Bernardo dormir no quarto dele, e ele não queria dormir de jeito nenhum. E me deu muita vontade, assim, de pegar ele, chacoalhar ele e jogar ele, sabe sabe, é uma vontade que você não tem controle. E aí quando eu tive essa vontade, assim, eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar e liguei pra minha mãe. E aí eu liguei pra minha mãe e na verdade eu nem conseguia falar, né? Eu fico até um pouco emocionada de falar sobre isso, porque é uma exposição que não é muito comum, né? E dificilmente as pessoas falam tão abertamente assim. E eu tô falando isso, eu acho que porque hoje eu tô muito bem, tô me tratando ainda, mas eu tô bem, eu me sinto segura pra falar disso, mas ainda assim abala, porque eu ainda sofro de depressão, né? Mas enfim. E eu liguei pra minha mãe e eu não conseguia falar no telefone, e ela perguntando o que é. E eu falei, eu não aguento mais. Eu não quero mais o Bernardo. Eu não lembro as palavras que eu usei, mas era, tipo, desistir, assim. E eu tava em desespero. Eu não tive pensamento suicida, tá? Quem tem depressão, aliás, de 2 a 7% das pessoas que têm depressão se suicidam. Então é muito grave, né, esse assunto. Mas eu fiquei, me veio um desespero assim incontrolável. E aí minha mãe falou, pelo amor de Deus, aguenta que eu tô pegando o primeiro ônibus. E nisso eu conversei com uma amiga minha que me ajudou muito, que é a Camila. Nem sei se ela tá aí, porque eu nem passei as perguntas, tá, gente? A Camila, mãe de 3. Ela me indicou o psiquiatra dela. E ela disse, liga pra ele, ele me ajudou quando eu precisei. Você diz que é urgente, ele vai te atender. E eu imediatamente eu peguei o telefone e liguei chorando pra recepcionista. E ela deve ter me achado... Bom, ela deve estar acostumada com essas coisas, né? Mas eu liguei, eu falei, eu preciso. E eu chorava, eu preciso de uma consulta e tal. E isso, não sei exatamente que dia que era, acho que segunda-feira. E ela conseguiu marcar a consulta para 1 ou 2 dias depois. E o fato da minha mãe, ela pegou mesmo o primeiro ônibus e veio pra cá. Isso já me tranquilizou muito. E aí 2 dias depois eu fui consultar no psiquiatra e ele realmente, ele disse que eu tava com uma depressão grave, uma depressão agressiva grave. E desde então eu tô tomando remédio. Eu tomo... Pode falar essas coisas aqui? Nem sei se pode, então não vou falar. Mas é um medicamento que eu posso tomar amamentando. E ele me deu uma dose bem baixinha. Até a última consulta ele aumentou a dose, porque eu tô muito ansiosa, então ele aumentou a dose. Mas eu já tive remissão dos sintomas. O que é isso? Eu já não apresento mais os sintomas que diagnosticaram que eu tenho, que eu sofro de depressão. Então, a partir deste momento, eu preciso tratar 1 ano. Eu não posso parar de usar o medicamento durante 1 ano, porque isso pode voltar.
E cada vez que voltar, é mais difícil dos sintomas desaparecerem. Então, cada vez que voltar, a dose do remédio precisa ser aumentada. Então, ele deixou muito, muito claro que eu não posso deixar de tomar o remédio, além de procurar uma terapia, né? Ele não faz psicanálise. Então eu não fui ainda numa terapeuta. Na verdade, eu tô pegando indicações com algumas amigas minhas, mas a minha depressão, eu precisei do remédio imediatamente, porque ele falou que eu precisava, era uma urgência. Eu não podia, naquele momento, fazer uma terapia para melhorar. Eu tava no meu limite, né? Então, eu precisava de uma medicação para poder me equilibrar e aí procurar uma terapia, porque uma terapia é um tratamento a longo prazo, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer, eu já deveria ter feito há muito tempo. Mas enfim, foi assim que eu descobri que eu tinha depressão. Foi por um surto, uma crise de desespero e de... um surto, né? E eu havia tido isso, eu já tive isso muitas vezes na minha vida, e aí que eu fui, né, voltando aí. E na época da introdução alimentar da Luísa, eu tinha isso muito, eu fiquei muito, assim, estressada na época da introdução alimentar da Luísa, muito, muito, muito. Eu tive esse surto várias vezes e nunca desconfiei que eu tinha depressão. E hoje eu sei que essa depressão vem lá de trás, né? Mas como não é uma depressão clássica, então foi difícil de descobrir. Agora eu vou ver algumas perguntas aqui e vou tentando responder, porque eu não passei, eu só respondi a primeira, na verdade. Tô chegando nas perguntas, tá, gente? Como saber se estou? É aquilo que eu falei no início. A depressão clássica, ela tem alguns sintomas. Então, se você apresenta 2 desses sintomas, é uma depressão leve. 3 desses sintomas, tem uma classificação, né? E então, na maioria dos casos, a pessoa tá muito triste, perde a vontade das coisas. Às vezes ela perde o apetite ou começa a descontar também na alimentação. Perde interesse de tudo, de trabalhar, de sair, chora com facilidade. Enfim, esses sintomas mais clássicos. Se você tá sentindo isso há mais de 2 semanas, quer dizer, é muito pouco, né? Procure ajuda, tem que procurar ajuda, né? E aí vai muito do... Eu tinha certeza que eu precisava de um psiquiatra, porque eu tava descontrolada. Mas pode ser uma psicóloga, né? Inclusive, antes de eu ir no psiquiatra, tem isso também. Eu fui numa psicóloga que é especialista em depressão pós-parto. A minha depressão não é depressão pós-parto, mas eu fui em uma que, inclusive, ela é bem famosa. E eu não sabia que ela era bem famosa, depois que eu vi ela palestrando em alguns congressos e tal. Mas não houve empatia. Eu achei ela muito estrela e não me demonstrou muito interesse, assim, interesse no meu problema. Ela meio que desdenhou, assim, do meu problema. Então, eu acho que pra você fazer uma terapia, você tem que, tipo, se sentir muito à vontade com a pessoa, né? Então, mas era uma psicóloga. Mas eu não tinha tido esse surto ainda. Depois do surto, eu tinha certeza que eu precisava de um psiquiatra. O que tivesse perceber que alguma coisa não estava certa. Então eu já respondi. Tata, quando você achou que era a hora mesmo de pedir ajuda, foi nessa crise com o Bernardo. Quais os sinais? Eu já respondi. Como descobriu, como você tratou. Eu estou tratando ainda. Foi preciso o uso de medicamento? Sim, eu estou tomando ainda. E eu não me lembro exatamente quanto tempo já que eu tô tomando. Mas eu acredito que eu ainda tenho aí uns 8 meses pela frente de tratamento. Acredito que sim. Eu ainda tenho
eu ainda sofro de depressão, mas eu não tenho mais os sintomas, né? Eu já tive remissão dos sintomas. Laís, então, eu descobri que eu tenho depressão depois da gestação, porém hoje eu sei que eu já tinha depressão. Então a minha depressão não é pós-parto, a minha depressão vem de. Na verdade, assim, eu não descobri ainda um motivo, né? Não sei se tem um motivo da minha depressão, mas eu não descobri quando isso começou, porque eu ainda não comecei terapia. Mas o que eu sei é que essa depressão, na verdade, veio acumulada. Então já tem bastante tempo que eu tenho depressão e eu não sabia. E isso acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Eu tava lendo que quem vai ao médico reclamando desses sintomas, a cada 10 pessoas, uma é diagnosticada com depressão. E a maioria das pessoas nem desconfia que tá com depressão, né? E tem muita gente também que eu acho que é a pior parte. Você tá num círculo, né? Às vezes a pessoa sabe que ela tá depressiva ou que ela tá triste, que tem alguma coisa errada. E o companheiro, a mãe, né? Quem tá ali convivendo junto diminui esse problema, né? Tem muita gente que fala depressão não é doença, depressão, ai, é besteira, depressão, tipo, sabe? Trata como se não tivesse importância, né? E tem, tá? Então, se o seu marido, se o seu filho, se a sua mãe, seu pai, sei lá, não te apoia, vá procurar ajuda sozinha. E na maioria das vezes o profissional até vai querer conversar com quem convive com você. E não deixa os outros fazerem por você, né? Faça você mesmo. Eu, graças a Deus, eu tenho muito apoio aqui na minha casa. O João ficou muito feliz quando eu procurei o psiquiatra, minha mãe, então nem se fala. E se não fosse por eles, na verdade, né, era bem mais complicado. E com o João, por aqui, acabo perdendo a paciência com o Petrônio. Sim, claro. A gente perde a paciência, na verdade, com quem a gente convive, com quem a gente mais ama, né? É triste falar isso, mas essa é a verdade. Dificilmente você vai perder a paciência com o porteiro, com uma colega de trabalho ou com a vendedora da loja, né? A não ser que esteja num caso muito grave. Você vai perder a paciência com frequência com seu marido, com a sua mãe. Era o que acontecia comigo, pelo menos, né? Eu tava descontando nas crianças, descontando no João, descontando na minha mãe. E é o que não deveria... A gente não deveria descontar em ninguém, mas quem a gente ama é que não deveria ser de jeito nenhum, né? Ai, meu Deus, quase que eu derrubei o celular, desculpa. Toda mãe já sentiu isso um dia na vida, acredite. Eu acredito que sim mesmo. O problema é sentir isso por um tempo muito grande, né? Tem o baby blues, que é muito comum no pós-parto, mas o baby blues você sente ele por pouco tempo, né? Uma depressão leve, eu acho. Não chega nem a depressão, não sei nem se chega a ser uma doença, não entendo disso. Eu sei que passou de 2 ou 3 semanas, já não é baby blues mais. Isso tinha que ser resolvido, né? Aquela, ai meu Deus, o que eu fiz da vida? É normal. Eu não lembro se eu tive, mas chorei muito. Tive lá minhas crises depois dos 2, né? Tipo, é uma mudança. Mas ele não pode ser longo prazo, né? Lu, então, se você tá sentindo isso frequentemente, eu acho interessante procurar ajuda. Não é que perder a paciência é o que eu falo hoje.
Às vezes, eu perco a paciência com as crianças. Óbvio que eu perco, né? Só que hoje eu sei quando eu estou perdendo a paciência, porque, sei lá, porque eu tô cansada, ou porque a Luísa tá teimosa, desobediente, né? E sei quando eu estou perdendo a paciência, tendo uma crise da depressão. Hoje eu sei diferenciar, né? Diferenciar. Às vezes, inclusive, eu fico muito brava aqui em casa com a Luísa, com as crianças e tal, mas querendo ficar. Eu acho que naquele momento eu devo estar brava, devo chamar atenção e tal. Isso não significa que eu tô tendo, que tá voltando a depressão, entendeu? Então hoje eu consigo diferenciar isso. Então, se você perde a paciência, se você tá tentando fazer seu filho dormir, ai que saco. Tipo, não é que você tenha depressão, né? Eu acho que a gente tem que também ter o bom senso. Tirando as mães perfeitas, todas as outras perdem a paciência. E não é só mãe não, né, gente? Tem qualquer pessoa na vida, homem, a depressão ela é mais comum em mulher, mas enfim, né? É uma doença, é a doença do século, né? Então, você teve depressão antes ou foi agora que apareceu? Como eu falei, não foi agora, né? Agora eu descobri, mas isso vem de anos, né? Tem uma terapeuta ótima em Higienópolis, se você quiser eu passo o contato. Quero, sim, o contato. Foi estresse? Eu acredito que agora, com esta crise, sim, tenha sido o estresse, o cansaço, o acúmulo de coisas, a desorganização na minha vida. Eu acho que foi uma chavinha, assim, sabe? Depois que o Bernardo chegou, eu realmente, eu tinha uma vida assim, muito certinha, né? Tinha meu trabalho tava legal, meu casamento legal, a minha casa, né, legal. Eu tinha a Luísa, não é que não dá trabalho, mas ela é uma criança, um anjo, né? Então eu sabia tudo que ia acontecer, sabe, rotina de criança que é importante? E aí eu fiquei perdida, porque eu passei por toda a complicação pós-parto, e aí fiz várias cirurgias, e aí eu não podia trabalhar, eu não conseguia brincar com a Luísa, e aí eu não conseguia arrumar minha casa, aí foi acumulando, e o estúdio, eu fui tendo problemas no trabalho, eu tive notícias ruins de saúde de gente próxima. Então eu fui perdendo, né? Eu não conseguia manter a minha casa em ordem. Então, dessa vez, o Bernardo não dormia, né? Eu acho que isso também foi assim. Um dos motivos principais que desencadeou a depressão dessa vez, com certeza, foi também noites e noites e noites sem dormir, né? Como o psiquiatra me falou, ele falou: você tá fazendo. Ai, como é que é? Que quando tem plantão médico 24/24? Uma coisa assim. Tipo, eu tava sem dormir, eu e o João, né? Sem dormir. Então, eu acho que dessa vez o que desencadeou foi estresse, foi cansaço, foi acúmulo de coisa, enfim. A Luísa tá dormindo. Também quero indicação. Em Pinheiros, Higienópolis, é tudo. Ai, meu Deus. É tudo perto daqui de mim. Aí eu falei, né? Todo mundo acha que é frescura. Se todo mundo à sua volta acha que é frescura, então você procure ajuda pra você. Ninguém vai, né? Eu acho que assim, é triste, na verdade, quem tá do seu lado achar que isso é frescura. Mas às vezes é um tipo de ignorância que não é ignorância do mal. A pessoa não tem conhecimento, né? Não. Hoje em dia, acho que muita gente ainda trata a depressão como uma doença.
Mas até pouco tempo atrás a pessoa ficava tipo, ai, sabe, tipo, que besteira, tal. Então, assim, às vezes é uma ignorância por falta de conhecimento, não uma ignorância de maldade, assim. Então, vá procurar sozinha, né? Tem que se tratar, porque quem vai sofrer, toda a sua família vai sofrer, mas quem vai sofrer é quem tá com depressão. A minha mãe também é uma pessoa depressiva. E é importante também que a depressão, ela pode ser genética, né? Então, se você tem um mãe, pai, enfim, parentesco perto com quadro depressivo e você também está sentindo esses sintomas, também é válido procurar ajuda, porque depressão pode vir, pode ser genético, né? No meu caso, eu acho que foi assim também, porque a minha mãe é. Nanda, se você tá sentindo tudo isso que você tá me falando aqui por, por um tempo grande, acho sim que você deve procurar ajuda. Provavelmente é um quadro depressivo. É que, gente, eu não sou médica, tá? Então eu não posso ficar diagnosticando nada aqui. Eu não sabia nem que eu tinha depressão. Você grava no YouTube, eu vou sim salvar. Vou baixar no YouTube. Meu marido, nesse processo todo, meu marido é um homem maravilhoso. Ele me apoia, ele dá jeito pra tudo. Ai, não, é caro. Às vezes eu falo, né? Ai, remédio é caro, o terapeuta é muito caro e tal. E é doença, vamos tratar, vamos, o que você precisa. Então, assim, ele me apoia financeiramente e apoio como marido, como amigo também, né? Então, ele tá comigo, graças a Deus. Esse apoio de marido e de mãe, e meu irmão também sempre se preocupa muito comigo. Eu tenho. Não posso reclamar, porque são pessoas maravilhosas que estão comigo. E o João teve muita paciência comigo, eu acho. A minha mãe também teve muita paciência comigo. E uma coisa, assim, essa depressão me trouxe várias coisas boas também, né? Por exemplo, meu relacionamento com a minha mãe, eu acho que melhorou muito depois que eu descobri e tô tratando a depressão. Melhorou muito. Enfim, meu marido foi paciente comigo. Quais foram os sintomas eu já falei, né? Que eu tenho uma depressão agressiva, eu sou explosiva, então ira, né? Eu sinto raiva, eu sinto chegou o WhatsApp do João aqui perguntando se o meu marido tá no happy hour. Não tome posse de uma doença que não vem com você. Será eliminada, com certeza, já tá. Explodia com o João, sim, explodi várias vezes com o João. Indico meu médico, sim, claro que indico. Com todo prazer, eu gosto muito dele. Depois você me manda um direct que eu te dou o telefone dele. Ai, quanta gente querida. Agora que eu tô vendo aqui o pessoal entrando, tá? Foi horrível. Você pode indicar seu médico? Posso. Que bom abordar esse tema. Me indica seu médico. Indico, me manda direct. Falta muita informação ainda, realmente falta muita informação. Claro que o cansaço pode desencadear a depressão, gente. Aliás, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Se eu não me engano,
A depressão é a segunda maior causa de licença médica, de incapacidade de trabalho. Acho que só perde para dor nas costas. Então, assim, é muito grave e muita gente tendo isso, porque hoje em dia todo mundo vive numa correria danada, um monte de coisa pra fazer, pressão e, né, tem que dar conta de tudo, tem que dar conta de tudo. Então, claro que sim, que o cansaço desencadeia a depressão com certeza. Indico meu médico. Faz diferença ter um parceiro, com certeza faz muita diferença ter um parceiro. Se eu engordei com a depressão, não. Eu não engordei com a depressão. Nos últimos 2 meses, eu tô um pouco ansiosa. E agora, nessa última semana, eu tô descontando muito em comida. Eu não sei da onde vem essa ansiedade, mas eu tô um pouco ansiosa, assim. Aumentou, na verdade. E aí ele aumentou a dose do medicamento por conta disso. E eu ando comendo muito e muito doce. Mas eu não engordei. Assim, engordei. Hoje mesmo eu fui na minha ginecologista. A última vez que eu tive lá eu tava com 49.800 gramas. E hoje eu tava com 51 quilos e 200 gramas. Engordei, né? Mas pra mim é uma engorda saudável, né? O meu peso, na verdade, normal é 52. Então, pra mim, ainda tá ok. Obrigada. Beijo, saudade também. Você notou diferença? Essa pergunta é muito pertinente. Você notou diferença no comportamento da Luísa quando estava no auge da doença? Eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. O olhar da Luísa quando eu tive a crise que eu contei pra vocês, né? A crise aqui quando eu tava dando o jantar pros dois. O olhar da Luísa pra mim me fez enxergar que tava tudo errado. Ela olhou pra mim com um pavor tão grande, mas tão grande, que eu lembro dessa cena assim, me dá vontade de chorar. E ela olhou pra mim assim com muito medo e ela começou a tentar fazer com que o Bernardo parasse de chorar. Porque eu fiquei irritada porque ele não queria comer e ele começou a chorar sem parar. E foi aí que desencadeou a crise. E aí, quando, né, eu comecei a perder o controle e ela me olhou assim, eu não consigo esquecer isso nunca. E ela, Bernardo, não chora, não chora, não chora. Foi uma cena horrível, assim. Então, ela percebeu, claro, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. E foi uma época que ela tava muito chorona também. Provavelmente isso deve ter atingido ela de certa forma, né? Mas eu acho que ela percebe. A Luísa é uma menina muito sensível e ela tá numa idade que ela entende também, né? Então. Oi, Cami. A Cami, ó, a Cami, ó, a mãe de 3. Foi a primeira pessoa que eu falei, fora o João e a minha mãe, né? Foi a primeira pessoa que eu falei que me ajudou. Ai, gente, eu não tô conseguindo passar as perguntas, calma aí. Preciso voltar a procurar ajuda, tenho medo de dar uma piorada quando retornar ao trabalho. Meu caso é desemprego, sou engenheiro e busco recolocação. Com certeza, isso também deve gerar um desespero que eu não faço ideia. Se vocês estão me ouvindo bem? Gosto muito das suas lives, nossos filhos têm quase a mesma idade, tô copiando tudo do Bernardo, meu pequeno.
Ai, que você tenha a mesma... que atinja a minha mesma graça que a minha. Eu acho também que tem muito preconceito ainda. Sim, muita gente ainda fala que é frescura. Realmente é uma... Infelizmente, né? É uma tristeza isso. Então tem gente que... um dos sintomas é o distúrbio alimentar. Tem gente que engorda e tem gente que emagrece porque perde o apetite. Eu acho que até na maioria das vezes a pessoa deve emagrecer, né? Não, Paula, eu não conversei sobre a doença, mas eu, às vezes, quando eu perdi a paciência com ela e via que eu não tava, ou que eu chamava atenção, chamava atenção, como que eu vou falar? Exagerada, sabe, de forma exagerada. Podia ter chamado atenção, mas de uma forma mais leve. Aí eu voltava e aí eu falava, filha, mamãe tá muito cansada, mamãe tá precisando de ajuda, tal. Mas não falava, né? Olha, estou com depressão, nada disso, mas a gente explicava pra ela. Às vezes o João sentava com ela pra conversar, e que eu tava cansada e que eu precisava de ajuda e tal. Então, assim, ela... Acho que ela deve ter entendido um pouco. Eu tomo medicamento, sim. Esse medicamento eu acho que não sei se é o único que pode tomar amamentando, mas não tem problema nenhum. Inclusive, eu tô até tomando um remédio agora para poder dormir. E remédio para dormir não pode tomar amamentando. Só que como eu desmamei o Bernardo de noite, ele me dá um horário para eu tomar. Até tal horário eu tomo, porque quando o Bernardo acordar para mamar, o remédio já não vai estar no meu organismo, né? Então eu tô uma dose bem baixinha. Porém, eu não estou tomando, eu até tava conversando isso com o João ontem. Eu tô tomando uma vez por semana só. Geralmente eu deixo para um dia que eu dormi mal, que eu tô muito cansada, que eu preciso dar uma apagada, assim. Porque eu não queria viciar nisso, né? Viciar em remédio que precisa tomar remédio para dormir, não queria. E eu tenho um problema de insônia já também há muitos anos. E foi piorando, né? Foi piorando com a gestação, depois piorando com o nascimento do Bernardo. Então, assim, tem acho que quase 2 meses que o Bernardo tá dormindo melhor de noite, mas eu agora, sei lá, uns 10 dias que ando conseguindo dormir melhor. Mas eu ainda não durmo a noite inteira, né? Eu tenho despertares. Mas durmo muito melhor hoje. Então eu posso até tomar, ele me deu esse medicamento para dormir também, mas eu não tô tomando com frequência. Então, ninguém, na verdade, assim, é muito difícil desconfiar, né? Que uma pessoa agressiva, explosiva possa ser depressiva. Então, por isso que eu acho que foi difícil descobrir a minha depressão. Eu tomava Rivotril, que também é usado como ansiolítico e para dormir. Sim, conheço Rivotril. Não, Carla, eu não fui no médico particular, indicação de uma amiga minha. E aí ele me dá
nota, né, para reembolso. Não fui no plano, não. Fui. Acho que essas coisas, claro, se a pessoa tem condição, eu acho que por indicação é melhor, né? Se o psiquiatra não olhar pra você, então não faz. Oi, Giane. A Giane também é uma outra amiga que me ajudou muito, que me ajuda muito, né? Alguém pode me falar que horas são? Eu não sei que horas são. Olá, olá, olá. E 9h15, tá ótimo. Nossa, gente. Em uns lugares é 9h15, em outros lugares é 9h30. Eu vou tentar fazer uma live toda semana com um tema bacana, assim, pra gente poder... Oi, Jai. É Jai que fala? Pra gente poder bater papo, conversar e tal. Como ficou o estúdio nesse período? Você deixou de lado um tempo ou encontrou o Pilates uma forma de te ajudar? No período que eu estava... que eu tive a crise, eu dei uma abandonada no estúdio. Na verdade, eu dei uma abandonada na minha vida, né? Eu ia trabalhar, mas assim... a gente fica abalada, né? Então, todo mundo que estava na minha volta acabou sentindo, né? Que eu não tava bem, enfim. Agora, uma das coisas que tem me feito muito bem é o Pilates, né? Eu amo fazer Pilates. Hoje, além de ser a minha profissão, é a minha paixão também como praticante. Hoje eu nem dou aula de Pilates e eu busco no Pilates hoje o meu bem-estar. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que o Pilates ele trabalha muito o interior da pessoa também, não é só o físico, sabe? Mas é o que eu sempre falo, para isso acontecer, você tem que ter um bom professor e tem que ser um bom aluno também, você tem que querer fazer uma boa aula de Pilates, né? O que geralmente não acontece. Então, o Pilates, quem faz o Pilates direitinho, às vezes faz 15 dias de Pilates e já acha que tá, nossa, olha, meu corpo melhorou, tal, não sei o quê. Já se sente, sabe? Eu mesmo. Às vezes eu paro de fazer Pilates, sei lá, 2 meses, aí eu volto, tipo, faço 2 aulas e falo, nossa, a minha perna já tá mais forte. Ai, acho que eu tô com uma postura melhor, tal. Porque trabalha muito o interior, a respiração, né? É muito importante no Pilates. Então, é um tempo que você foge um pouquinho do mundo e concentra naquilo que você está fazendo, naquela aula, na sua respiração, no seu movimento. Então eu sempre falo que o Pilates ele não trabalha só o físico, ele trabalha muito mente também. Então hoje eu tô buscando, o Pilates é uma das coisas que tem me ajudado muito, assim, muito. Eu amo, é uma coisa assim, é enlouquecedora, assim, eu faço aula com... Sabe, eu tô fazendo aula e às vezes eu vejo algum aluno reclamando, tipo, eu falo, gente, mas como? Como que a pessoa não gosta de fazer? É muito bom, é muito bom. Então eu gosto muito. Então, assim, um conselho que eu dou também é que você faça alguma coisa pra você, por você, entendeu? Uma atividade física, acho atividade física muito importante mesmo. Eu quero muito voltar a correr,
muito. Eu acho que a corrida, caminhada, né? Eu acho que faz um bem danado também. E eu me sentia muito bem quando eu corria, então eu quero voltar a correr, é um das minhas metas, dos meus objetivos. Eu quero voltar a correr. É importante, então assim, eu tenho feito mais coisas pra mim, né? Então eu me permito hoje sair pra tomar um café com uma amiga e deixar o Bernardo com a Rosa. Então uma das coisas que me ajudou, além do medicamento, além da terapia tô concentrada mesmo. A Anne chegou aí, né? Perdi, tá vendo? Uma das coisas que me ajudou também foi ter a consciência de que eu não tenho controle sobre tudo. Eu não posso ter o controle sobre tudo. E eu não posso... alguma coisa... Eu sou uma pessoa multitarefas, como diz a Rosa, né? Eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu sou mãe de 2 crianças, eu sou mulher, eu sou filha, sou irmã, eu cuido da casa, eu não limpo e não cozinho mais hoje, tá? Hoje, de uns meses pra cá, mas até pouco tempo atrás eu que fazia. Mas eu sou o centro da casa, então, né, eu que faço compra, eu que oriento a Rosa, se bem que a Rosa é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que tipo, nem almoço mais eu tô falando com ela. Eu tô tão assim, sabe, confiando mais nas pessoas que têm me ajudado mais, que isso tá me ajudando muito. Então, assim, hoje eu deixo outras pessoas ajudarem, né? Isso eu tinha que fazer, eu tinha que inserir isso na minha vida, deixar outras pessoas me ajudar. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, mas nossa, eu melhorei assim muito, muito, muito. Do que eu era, por exemplo, na criação da Luísa. Então hoje eu deixo o Bernardo com a Rosa e eu saio sossegada até, assim, claro, mando uma mensagem, como é que tá, quero saber se ele dormiu, tá, se ele tá bem, se ele dormiu, se ele comeu, eu fico bem sossegada. Se ele tá enjoadinho, não dormiu, eu já fico, né, mas aí é toda mãe, né. Mas eu não deixava a Luísa, gente, vocês não têm ideia de como eu era com a Luísa. Vocês não têm ideia. Pra vocês sentirem a atenção, eu nunca deixei ninguém atravessar a rua com a Luísa, tirando o João, entendeu? Não. Subir escada rolante, jamais, não deixo, entendeu? Então, assim, eu tô desapegando dessas coisas pra me libertar também, né? Então, eu vou lá na clínica, na Vitale, cuidar de mim, conversar com as meninas, é um momento maravilhoso pra mim, eu me dou isso de presente, cuido de mim, faço o meu pilates, entendeu? Faço o meu pilates, eu não quero nem saber, nem saber. Eu coloco o Bernardo pra dormir aqui, eu chego lá no estúdio, às vezes eu falo assim, ó, não converse comigo. Eu vou primeiro pra aula, depois eu passo na recepção e vejo o que precisa resolver. Pra não deixar pra depois, né? Então hoje é meio que sagrado pra mim, assim. Então a atividade física tá me ajudando muito, muito mesmo. E no meu caso, o Pilates, né? Nossa, tô falando, né? Mais que o homem da cobra. Cadê? É um assunto muito delicado mesmo. E eu nem sei se eu tô fazendo bem, né? De tá me expondo dessa forma, assim. Porque muita gente... eu vou ajudar muita gente, como vocês estão falando aí, né? Que é legal compartilhar, mas muita gente vê com maus olhos também, né? Então, e julgam e... Enfim... mas tudo bem, eu tô fazendo essa live com a consciência bem consciente, né? Do que pode vir pela frente, ou alguma coisa assim, e tudo bem pra mim. Se eu conseguir ajudar alguém, pra mim já vai ser maravilhoso.
que mais? Tem mais alguma pergunta? Eu vou salvar a live, tá? A Rosa que me ajuda. A Rosa é um anjo que caiu do céu pra mim. A Rosa preciso fazer isso, uma atividade física. É muito bom. Dança deve ser maravilhoso. Carla, esse negócio de querer controlar tudo olha, eu acredito até que isso seja uma doença. E eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu psiquiatra, ele desconfia piamente de que a minha depressão começou por esse meu jeito de querer controlar tudo, essa minha organização. Eu sou muito metódica, eu sou uma pessoa assim extremamente organizada. Eu me irrito muito fácil, por exemplo, assim, com irresponsabilidade, a pessoa fazer mais ou menos ao invés de fazer bem feito, atraso de horário. Então, assim, eu sou muito correta com tudo, era muito correta com tudo na minha vida, assim, sabe? Não me permitia errar, era uma coisa que saísse fora do lugar, eu já ficava louca. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando, sei lá, uma professora do estúdio faltava, pra mim era assim, o mundo ia acabar. Não pode, nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Hoje eu tento resolver, entendeu? Quais as opções que eu tenho? A fulana pode substituir a Beltrana, uma substituta de fora. Não, vamos tentar remarcar esses alunos. Eu não gosto de fazer isso, tá? No meu estúdio, graças a Deus, as minhas funcionárias todas são super responsáveis, mas acontece, né? Então vamos adiantar esses alunos, vamos remarcar o horário que eles quiserem e tal. Não tem jeito. Então, assim, eu não vou me desesperar por isso, sabe? Não. Então, assim, coisa que realmente me tirava do meu equilíbrio antes, hoje eu levo bem mais tranquilamente, assim. Então, esse negócio de controlar tudo é muito complicado. Querer abraçar o mundo, né? Yasmin, trauma de quê? De não deixar a Luísa com ninguém? Mãe de primeira viagem, se for isso que você tá perguntando. Não confio. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho mais medo ainda de deixar a Luísa com alguém do que o Bernardo. Eu acho que é por ser a primeira, por eu achar que ela é frágil e delicadinha, que não sabe se defender. Então, assim, não é um trauma, mas eu acho que é coisa de mãe de primeira viagem, assim, sabe? Querer proteger demais e proteger até demais ela. Que bom que eu tô conseguindo ajudar vocês. Como lidar com os medos de algo ruim? Eu sou... Gente, deu 1 hora. Olha, eu sou gêmeos, tá? Eu vou me despedir de vocês, tá? Eli, sim, manda um direct pra mim, tá? Que eu dou, sim. Faço um preço bacana, assim, com certeza. Vai ser um prazer te receber e pra você conhecer e fazer uma aula lá. Enfim. Se sobrar muitas perguntas que vocês queiram fazer, de repente a gente faz uma outra live sobre isso, ou a gente coloca meia hora sobre isso e meia hora sobre um outro assunto. Tá sendo muito bacana também dividir com vocês essas coisas. Vocês me ajudam muito e eu compartilhar com vocês também me ajuda muito. Então eu agradeço imensamente.
E se eu não respondi alguma pergunta, ou se você não teve coragem de perguntar aqui, pode me mandar direct. As pessoas que me mandam direct sabem que eu procuro responder sempre. Às vezes acaba passando uma ou outra, às vezes eu abro a mensagem e não consigo responder na hora e eu não consigo voltar. Então, às vezes, se eu não te respondi, me pergunta de novo, que eu faço questão. E aí eu vou tentar programar a live de repente toda quarta-feira, tal. Mas aí eu vou ver, de repente, o próximo assunto. Eu tive muita procura do sono do Bernardo ainda. Quem sabe semana que vem a gente não faz meio a meio. Vamos vendo, tá bom? Mas depois eu vou colocar um post lá e aí vocês me falam se vocês gostaram, o que mais que vocês querem ouvir. Mas foi ótimo. Obrigada pela companhia de vocês. Boa noite. E agora eu vou beber uma cervejinha porque meu marido tá no happy hour e eu não sou obrigada a ficar assistindo novela. Um beijo, boa noite.